Senhor Deus, nós te agradecemos por esse dia, te agradecemos, ó Deus, porque depois de todos esses anos, não só os 500 anos da Reforma, mas os 2000 anos da história da Igreja, e mais história do que isso, porque no Antigo Testamento já começa a história do teu povo. Então, depois de todos esses anos, o Senhor continua com o mesmo propósito, o Senhor continua caminhando conosco e nos conduzindo à consumação, porque nós não queremos ficar só olhando para trás, mas queremos olhar para o presente e para o futuro, para que realmente nós possamos entender os teus propósitos e caminhar na direção que o Senhor deseja. Então nós entregamos esse dia a Ti, pedimos, ó Deus, a Tua bênção sobre o palestrante e sobre cada uma das pessoas que estão também a caminho, aqueles que estão até viajando de outra cidade, que o Senhor proteja e traga todos em segurança. E que esse dia seja um dia com, ó Deus, com revelação, com Tua graça e Tua presença no nosso meio, em nome de Jesus. Amém. Eu sou de uma família presbiteriana, eu fui criado na igreja. E eu gosto de dizer que eu tive o privilégio de ser criado na igreja. Porque tem muito lugar aí que quem matou, roubou, adulterou e se converte, o pessoal fica impressionado, nossa, que bonito, né? Que testemunho bonito. E quando a pessoa fala, olha, eu cresci conhecendo Jesus como Senhor e Salvador, parece que não significa nada, né? A bênção é muito maior, não precisei de matar, não precisei de roubar, não me droguei, não me prostituí, conheço Jesus Cristo e isso faz todo sentido e significado na minha vida. E muito jovem ainda, compreendi que Deus tinha me chamado para o pastorado. Eu fui para o Seminário Presbiteriano do Sul, que é aqui em Campinas, onde hoje eu sou professor também. E quando eu tinha 24 anos, alguns meses antes de completar 25 anos, eu fui ordenado como pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil. Foi o maior erro que o presbitério lá de Goiânia cometeu. Eu brinco com o pessoal, porque muito jovem, né? 24 anos, dizia, olha, você é um ministro do Evangelho e vai ter uma igreja sob sua responsabilidade. E aí é que a gente vê como que a misericórdia de Deus é acima de qualquer coisa. E como que Deus usa as pessoas e tudo mais. Depois que eu já era pastor, eu queria continuar a estudar. Eu fiz faculdade de História, lecionei para ensino médio, ensino fundamental, fiz mestrado, fiz doutorado. E estou contando isso para dizer o seguinte: a minha família é uma família da periferia de São Paulo. Os meus pais dizem que tem 3 anos de escola cada um. E eu acredito neles, eles não iriam mentir numa coisa dessa, embora eu não tenho nenhuma comprovação disso, porque eles não têm nem documento de que estiveram 3 anos na escola. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: meu pai e minha mãe, quando eu nasci, já eram da igreja presbiteriana. E eu sempre vi meu pai, que no sistema formal escolar brasileiro pode ser considerado um iletrado, basicamente, 3 anos de escola, sem diploma, sem nenhuma comprovação, mas eu sempre vi meu pai lendo. Sempre. Em primeiro lugar, a Bíblia. A gente lia a Bíblia em casa, de uma época que as famílias evangélicas faziam o culto doméstico. A gente decorava a Bíblia. Eu decorei o Salmo 23 e até hoje não consigo falar mais do Salmo 23. Sabe por quê? Porque eu decorei na corrigida, Walker. Naquela versão corrigida. E aí, nesse período que eu era muito criança, as igrejas estavam trocando a versão corrigida para a atualizada. Então, a versão atualizada passou a ser a versão
na realidade, do meu coração, é a versão com a qual eu cresci. Só que eu tinha decorado o Salmo 23, a corrigida, e eu nunca mais consegui falar o Salmo 23 direito, porque eu misturo as versões, aí fica assim, não é essa, é de outro jeito. É bobagem, mas é uma coisa assim curiosa, só para dizer, olha, eu aprendi a ler a Bíblia na igreja e em casa. E isso tem tudo a ver com reforma protestante, que é um dos lemas da reforma, é somente a Escritura. Só a Escritura. E se Deus, apesar de eu ser de uma família sem recursos financeiros, sem recurso de escolaridade, tudo mais, Deus me deu esse privilégio do prazer da leitura a partir da Bíblia e do prazer do estudo. E Deus me deu a oportunidade de estudar. E aquilo que eu estudei, eu entendo que não é para mim. É minimamente para abençoar a igreja. E, então, sempre que eu recebo um convite, eu procuro atender, porque eu acho que se Deus me deu alguma coisa, eu preciso de compartilhar. E a questão da Bíblia é fundamental. E por isso eu quero começar lendo a Bíblia. Por razões óbvias, ou como dizia um amigo meu, obóvias, nós vamos ler o capítulo 1 de Romanos. Você já sabe quais os versículos, né? Romanos 1, 16 e 17. Que nessa altura é possível que a maioria de nós saibamos de cor esses dois versículos. Romanos 1, 16 e 17. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Os irmãos sabem que esse foi o texto primeiro que impactou Lutero. Há um texto dos Salmos que, quando Lutero estudava a Bíblia, ele também descobriu essa questão da justiça de Deus como aquela que liberta. Mais para frente, no nosso dia hoje, eu vou passar um trecho de um filme sobre a vida de Lutero, que é um filme mais antigo, não é esse do início dos anos 2000, ao final dos anos 90, é um bem mais antigo, em preto e branco ainda, e vai ter uma conversa de Lutero em que ele faz referência ao texto do Salmo. Eu vou passar um pedaço só do filme, alguns minutos, não dá para a gente ver o filme todo. Mas aqui é muito claro, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho, primeira coisa, a primeira declaração importante, que o Evangelho é o poder. O Evangelho é poder. Obviamente existem outros poderes no mundo todo, mas o Evangelho é um poder que tem transformado muitas vidas. Tem poderes espalhados pelo mundo que também têm transformado vidas, e a maioria desses poderes tem transformado vidas para pior. O poder econômico daquela pessoa que decide os rumos da economia de um país, por exemplo, e que pode implicar em demissões, pode implicar em empresas que vão à falência e coisas desse tipo. Poder militar, né? O poder bélico, que destrói países inteiros, como a gente tem visto, por exemplo, na Síria. E até o poder religioso, que em nome de algum tipo de divindade, mata.
Então, existem outros poderes. Agora, o Evangelho, que é o poder, não é um poder qualquer. A segunda declaração é que é o poder de Deus. A origem do Evangelho é divina. A origem do Evangelho é a eternidade. A origem do Evangelho é o céu. Não é qualquer poder. Não é um poder humano, não é poder de armas, não é poder de uma persuasão de oratório ou qualquer coisa assim. Não é nenhum poder mágico também. O Evangelho é o poder de Deus. A origem do Evangelho é a eternidade, a origem do Evangelho é o céu. A origem do Evangelho é o coração divino, de um Deus do qual se declara que a essência dele é amor. E por amor ele se entregou por nós. E a terceira declaração é que se o Evangelho é um poder de Deus, é também o poder para a salvação. Para a salvação. O Evangelho não é um poder que destrói. É curioso que a palavra poder aqui, e provavelmente a maioria dos irmãos e das irmãs que estão aqui já ouviram dizer que a palavra aqui é a palavra que dá dinamite no nosso português, né? Dinamis, o Evangelho é o poder. Então, dinamite, a gente pensa dinamite como algo que destrói. Mas, curiosamente, aqui no texto, é para dizer o seguinte: o Evangelho é um poder que destrói para construir no lugar. Para construir no lugar daquilo que estava errado, equivocado e tal. Então, destrói para construir. Então, por isso que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Para construir aquilo que Deus quer na vida do salvo. E a quarta declaração é que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, para aquele que crê. Se a pessoa não crer, no sentido de compreender intelectualmente, mas acima disso e além disso, de descansar nisso, descansar no Deus que em Jesus se entregou por nós, então ele não vai ter o efeito salvífico que ele teria. Então o Evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Nós estamos aqui num grupo que teve esse impacto do Evangelho de algum modo e de formas muito diferentes na vida. Uma das coisas mais lindas do Evangelho é que Deus age com cada pessoa de forma diferente. Pode ser igual também, mas pode ser diferente. Deus não é limitado por nada. Ele é o poder. E nós estamos aqui impactados por isso. E estamos aqui para olhar para a história. E tentar compreender um pouco. E aí tem um poema na Bíblia, é um texto literário, talvez um texto dos mais belos de toda a literatura mundial, a gente pode dizer, e certamente a maioria dos irmãos e das irmãs sabem esse texto de cor. E vão provar que sabem de cor, porque não vão abrir a Bíblia e vão declamar pelo menos uma parte desse texto comigo. É o Salmo 136. Salmo 136 diz assim: rendei graças ao Senhor porque Ele é bom. Não falei que sabiam? Rendei graças ao Deus dos deuses. Rendei graças ao Senhor dos senhores, ao único que opera grandes maravilhas, aquele que com entendimento fez os céus, aquele que estendeu a terra sobre as águas, aquele que fez os grandes luminares, o sol para presidir o dia, a lua e as estrelas para presidirem a noite, porque aquele que feriu o Egito e tirou a Israel do meio deles com mão poderosa e braço estendido, porque
Aquele que separou em duas partes o Mar Vermelho e por entre elas fez passar a Israel, mas precipitou no Mar Vermelho a Faraó e ao seu exército. Por quê? Aquele que conduziu o seu povo pelo deserto, aquele que feriu grandes reis e tirou a vida famosos reis, a Seom, rei dos amorreus, e a Og, rei de Bazã, porque cujas terras deu em herança a Israel, seu servo, porque a quem se lembrou de nós em nosso abatimento e nos libertou dos nossos adversários, e dá alimento a toda a carne. Ó, tributai louvores ao Deus dos céus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Os irmãos e as irmãs perceberam que eu juntei alguns versículos, né? E olha só, o salmista repete a cada verso que a misericórdia do Senhor dura para sempre. Cada verso. Como que ele tem tanta convicção disto? De onde que vem esta certeza do salmista? Excetuando a ideia que o próprio Deus, pelo seu Santo Espírito, aplica a fé, mas de onde que ele tira essa certeza? O que os irmãos me diriam? Como que ele sabe disso? Só olhando para o Salmo aqui, que nós acabamos de ler. Hã? Como assim? Contemplar as coisas que Deus fez? E que mais? Lendo. Lendo o quê? Hã? Ele também lembrou os fatos. Os fatos. É que alguém falou, eu não vi quem foi. Quem que falou aí? História. A história. Né? Lembrou os fatos, ele olhou para a história. Eu sou suspeito de falar, mas a história é a principal disciplina de qualquer curso. Né? Mas, principalmente, é a história que dava essa certeza para o poeta. Porque ele olhava para o passado e dizia: a misericórdia do Senhor dura para sempre. Desde o momento que Deus criou todas as coisas, da natureza que nós podemos contemplar. Então, estudar história é olhar para o que Deus fez. E aí pensar, eu posso dizer que a misericórdia do Senhor dura para sempre, porque se dura para sempre, não era só no passado. Estava durando agora e vai continuar. Certo? Então, olhar para a história é olhar para um Deus que age, mas que age hoje ainda e vai continuar agindo. Então a gente vai olhar um pouco para essa história da reforma e sempre com isso em foco. Há uma coisa interessante sobre história, que é uma questão da divisão dos livros bíblicos. Os irmãos sabem que a Bíblia está dividida em duas grandes partes, o Antigo e o Novo Testamento. O Antigo Testamento, por sua vez, está dividido em algumas partes que nós aprendemos na escola bíblica, numa classe de novos membros, alguma coisa assim. Tem lá o Pentateuco, os livros históricos, os livros proféticos e depois os poéticos. Certo? Tem os profetas maiores e os profetas menores e tal. A Bíblia hebraica não está dividida desse modo. Para os hebreus, a Bíblia não tem os livros que nós chamamos de livros históricos. Espera lá, como não tem? Não, tem, os livros estão lá.
mas eles não têm essa categoria de livros históricos. Eles têm a Torá, que é o que nós chamamos de Pentateuco. Aí eles têm os escritos e os profetas. E os profetas estão divididos em duas partes: os profetas anteriores e os profetas posteriores. Os profetas anteriores são os textos que nós conhecemos, a maioria deles são os que nós conhecemos como livros históricos. Estão lá nos profetas anteriores. Eles não chamam de históricos, eles chamam de proféticos. Eu acho isso muito interessante, porque na Bíblia, profecia não é antecipação de futuro. Profecia pode ter antecipação de futuro também, mas profecia basicamente é a proclamação da palavra de Deus. Se essa proclamação se refere ao futuro, é profecia. Se se refere ao presente, é profecia. E se se refere ao passado, também é profecia. Desde que a palavra de Deus seja proclamada. Então, olhar para a história é fazer profecia, é dizer: a misericórdia do Senhor dura para sempre e, portanto, vai continuar. Muito bem. Tendo dito isto para nossa introdução, a gente... vai começar então a olhar para a Reforma Protestante. Essa aí é uma figura do... É engraçado que aqui eu não coloquei a referência aqui. Essa é uma pintura de Lutero mesmo, é um quadro que foi pintado por um pintor contemporâneo de Lutero chamado Lucas Cranach. Nas minhas aulas eu até tenho ali a referência, quando eu passei, agora que eu reparei que não coloquei a referência. Isso é em 1500 e, se eu não me engano, é uma pintura de 1529. Lutero estaria com 29, 17, 48 anos, mais ou menos, 47, 48 anos nesse quadro aí desse Lucas Cranach. E é esse homem que tem sido lembrado. Eu não sei quantos de vocês perceberam que desde domingo no Fantástico, Jornal da Cultura, Jornal Nacional, Jornal da Band, todos esses apresentaram alguma reportagem sobre os 500 anos da Reforma Protestante. Todos eles. O culto lá no Centro Olímpico das igrejas presbiterianas, um outro culto dos luteranos, e várias atividades que têm ocorrido. Tudo porque Martinho Lutero, esse homem, afixou as 95 teses na Catedral de Wittenberg. Nas minhas aulas, eu leio as 95 teses todas com os alunos. Nós não temos tempo para fazer isso, né? E tem gente que pensa que 95 teses são 95 livros. São pequenas frases, né? Algumas de 2 linhas, algumas de um pouco mais, em que Lutero vai lutar contra uma questão específica, que era a questão das indulgências. Essa era a questão. Lutero já tinha escrito, um ano antes, 97 teses, outro tema sobre relação com Deus e tal. Mas o que ficou marcado mesmo é essa questão da luta dele contra as indulgências. Nós não vamos ler as 95 teses, melhor. Muito bem. Alguém quer fazer essa leitura aí para a gente? Para eu descansar minha voz? Seu Jesus Orives, ele sabe latim, ele pode ler, né? É só uma brincadeira que Lutero escreveu em latim, porque latim era a língua da igreja, mas era a língua da academia também. Tudo que se escrevia em latim. Tá?
Então ele escreveu em latim, publicou e afixou lá na porta da catedral de Wittenberg. Mas algumas coisas assim sobre as 95 teses. Eu selecionei uma meia dúzia delas. Erram, portanto, os pregadores de indulgências que afirmam que a pessoa é absolvida de toda a pena e salva pelas indulgências do Papa. É um erro. Pregam doutrina mundana os que dizem que tão logo tilintar a moeda lançada na caixa, a alma sairá voando do purgatório para o céu. Isso aí, eu não sei alemão, mas me parece que era um versinho. Era alguma coisa assim: a moeda na caixa tilintará e a alma do purgatório voará. Versinho ruim, né? Mas tudo bem, né? Mas era alguma coisa assim, né? Deve-se ensinar aos cristãos que, dando ao pobre ou emprestando ao necessitado, procedem melhor do que se comprassem indulgências. Então veja, aí Lutero já está começando a botar o dedo na ferida. Ó, fazer obras de misericórdias é mais importante do que comprar indulgência para a salvação da sua própria alma. Deve-se ensinar aos cristãos que o Papa estaria disposto, como é seu dever, a dar do seu dinheiro àqueles, muitos de quem alguns pregadores de indulgência extorquem, olha a palavra forte que ele usa, extorquem ardilosamente o dinheiro, mesmo que para isto fosse necessário vender a Basílica de São Pedro. Porque vocês sabem, a Basílica de São Pedro, que está lá até hoje, foi construída em grande parte com a arrecadação das indulgências. E Lutero estava dizendo, olha, se o Papa soubesse como que estão vendendo as indulgências, ele preferia vender a Basílica de São Pedro, do que extorquir dinheiro das pessoas. Não é? Veja que isso era uma coisa que acontecia no passado, esse negócio de extorquir dinheiro das pessoas em nome da fé. Né? Hoje em dia não acontece isso. Né? Então, não sei porque vocês deram risada, não acontece. Né? Portanto, os tesouros do Evangelho, essa parte aqui eu acho uma coisa, ele faz um jogo de palavras muito legal. Portanto, os tesouros do Evangelho são as redes com que outrora, se pescavam homens possuidores de riquezas. Os tesouros das indulgências, por sua vez, são as redes com que hoje se pesca a riqueza dos homens. Viu a ironia fina de Lutero aqui? Antigamente, o Evangelho é para salvar as pessoas que tinham bens. Hoje, as indulgências, no caso, ele está dizendo, é para pegar os bens das pessoas. É para pegar as riquezas dos homens. E aí ele faz esse jogo de palavras. E aí ele está, então, rompendo com alguns padrões do que acontecia antes. Se nós lêssemos essas 95 teses de modo completo, nós iríamos ver, em alguns momentos, que Lutero defende o papado. Teve uma tese que ele falou, se o Papa soubesse, preferia vender a Basílica de São Pedro, que pode ser uma certa ironia, mas em vários momentos das 95 teses, Lutero fala, olha, o Papa preferiria pegar a Basílica de São Pedro e distribuir os bens aos pobres do que usar o dinheiro dos pobres. E ele vai falando alguma coisa nesse sentido. Eu acho que Lutero não estava só sendo irônico. Eu acho que Lutero estava mesmo defendendo o papado. Veja só, eu estou dizendo papado, não estou dizendo o Papa. Isso aí tem uma diferença. Lutero compreendia que o Papa específico, ali da hora, podia ser como era ser humano,
podia estar falhando, roubando, qualquer coisa assim. Mas para Lutero, a igreja, e aí é o papado, porque o papado significava, na realidade, a instituição. Tinha sido colocada por Deus ali para a salvação, pelo menos até esse momento. Depois, me parece que Lutero vai mudando de ideia. Outra coisa, nós não vamos ver, estou falando, mas há algumas dessas teses em que Lutero não discorda da doutrina do purgatório. Muito pelo contrário. Então, ele vai mudando de ideia depois, mas no momento ele... Por quê? O que é que Lutero estava preocupado aqui? Lutero estava preocupado com a vida espiritual dele, mas não só dele, a vida espiritual das pessoas que estavam sob o cuidado pastoral dele. Porque se essas pessoas colocassem a sua confiança nas indulgências, iam deixar de confiar na graça de Deus para a salvação, ou no Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação. Então Lutero diz, olha, como que eu vou pastorear uma comunidade que não compreende que para a salvação precisa de se fiar em Deus, e não se fiar num documento, num papel. As indulgências eram um documento mais ou menos desse tamanho, essa largura assim, lá na Universidade Mackenzie, em São Paulo, está tendo no Centro Histórico, uma exposição sobre a reforma. Uma exposição pequena, mas tem alguns documentos importantíssimos lá. Por exemplo, tem a primeira edição da Bíblia de Lutero, a tradução de Lutero. E um outro documento que tem é uma indulgência. É um documento original, não é cópia, não. É original, está lá, colorido, tudo, né, da indulgência. Então, é mais ou menos esse tamanho, assim, colorido, vermelho, azul, um texto em preto, assinatura do Papa, tudo. E as pessoas, então, compravam aquilo, e Lutero estava dizendo, olha, não pode substituir Jesus Cristo por isso. Então, essa era a preocupação dele. A questão da indulgência, que é uma coisa muito antiga, Lutero até entendia que em alguns momentos ela podia funcionar, mas como uma demonstração de arrependimento da pessoa, não como uma busca do perdão mais fácil. Então, a pessoa que se arrependia de fato podia, em algum momento, buscar uma indulgência papal como a declaração de que ela estava perdoada, mas por que ela tinha se arrependido? Nas 95 teses, tem momento que o Lutero fala isso. Fala, a pessoa que compra a indulgência só fica livre da punição. Isso não resolve. Mas a pessoa que se arrepende, de fato, ela não fica livre da punição apenas, mas ela melhora como cristão e como pessoa. Então, a indulgência não resolve o problema da pessoa, só engana. Era essa a preocupação de Lutero. Bom, fechando esse primeiro momento da minha fala, eu vou caminhar do seguinte modo. A ideia de reformar a igreja não surgiu com Martinho Lutero. Eu gosto de enfatizar isso e provocar os meus irmãos e irmãs que só conheceram a igreja evangélica para dizer, olha, a igreja de Jesus Cristo não começou no século XVI. A igreja de Jesus Cristo começou muito antes disso. E desde os primeiros séculos nós temos pessoas procurando servir a Deus, procurando compreender o Evangelho, desde o início, e que essas pessoas começaram a dizer, olha, a igreja está se desviando, nós precisamos de reformar a igreja.
Obviamente, eu não vou ser exaustivo aqui, eu vou apontar alguns momentos da história da igreja em que nós tivemos tentativas de reforma, tentativas de uma busca de transformação. O primeiro momento é o surgimento do monasticismo. Aqui são figuras antigas na igreja, algumas dessas figuras estão em catedrais antigas, estão em mosaicos bizantinos, mosaicos da igreja ortodoxa ou da igreja latina mesmo, da igreja ocidental. O primeiro ali de cima é o Antão, ou Antônio, como alguns falam, o Santo Antão. O outro é o Pacômio, ali o do meio, e o outro é o Benedito, ou Bento, o Bento da Nórtia, ou da Núrcia, como alguns falam. Quem que são esses sujeitos? Os dois primeiros, o Antão e o Pacômio, foram chamados monges do deserto. Esses homens entenderam que a igreja, na passagem do final do terceiro século, passando para o quarto século, final dos anos 200 e entrando nos anos 400, nos anos 300, que é o quarto século, a igreja começa a ficar rica, poderosa. Vamos lembrar que no início do século IV, no início dos anos 300, a igreja passou pela maior perseguição que tinha ocorrido até o momento, só que em seguida à perseguição vem um novo imperador chamado Constantino, que era cristão. Em algum momento se tornou cristão. É muito comum, tem muitos historiadores que dizem que não é verdade que o Constantino tenha se tornado cristão, que ele usou a igreja para ter apoio dos cristãos e tal, né? Eu acho que não tem muito sentido essa explicação, e eu digo por quê. Quando Constantino chegou a ser imperador do Império Romano, se você for um cristão assim daqueles muito otimista mesmo, você vai dar uma estatística de que talvez o cristianismo fosse 10% da população do Império Romano. Mas possivelmente girava em torno de uns 6% do Império Romano, quando Constantino se tornou imperador. Então não tinha muito sentido ele ser cristão para ter apoio político para exercer, né? Tem sentido no Brasil. O Dória aí no culto evangélico, né? O Bolsonaro foi batizado lá no Rio Jordão, né? E tal, né? Porque parece que, englobando tudo que é evangélico no Brasil, teríamos aí uns 30 e poucos % de evangélicos. Aí isso já faz diferença, né? Mas 6% não faria tanta diferença. Mas isso também não é o importante. O importante é que Constantino era cristão e, obviamente, Constantino vai apoiar os cristãos. Os cristãos que eram perseguidos deixam de ser perseguidos. E aí é que nós temos o monasticismo. Principalmente Antão e Pacômio vão dizer o seguinte: olha, a igreja ficou rica, ficou poderosa, vamos acabar com isso. Nós temos que voltar ao princípio do Evangelho, que é a simplicidade, que é a pobreza. Isso é uma coisa interessante no início da igreja. A ideia de que Jesus Cristo veio para os pobres me parece muito presente na vida da igreja. Essa é uma coisa meio difícil de falar, porque sempre alguém vai entender equivocadamente o que a gente fala, né? Principalmente quem conhece um pouco de teologia, né? Fala, esse negócio de teologia da libertação, né? Mas não é bem isso. Nós usamos
nós conhecemos muito Mateus capítulo 5. Bem-aventurados pobres de espírito. Né? Então fica fácil para a gente dizer que pobre de espírito é a pessoa humilde e tal. Né? Mas acontece que tem um texto paralelo a esse, que é o texto de Lucas. E o texto de Lucas não tem o de espírito. O texto de Lucas fala só bem-aventurados pobres. Aí a gente junta com o de Mateus e fala, não, é o pobre de espírito, é o humilde e tal. Mas muita gente na igreja, no início, entendeu bem literalmente isso. Então, esses primeiros monges, chamados monges do deserto, eles levaram isso ao pé da letra e disseram, não dá para ser salvo e ter bens ao mesmo tempo. Então, são os monges do deserto. Eles abandonavam a vida comunitária na sociedade, na cidade, e iam viver uma vida piedosa. Isso, gente, não é novidade na história humana. Algumas religiões orientais têm essa prática, muito antes do cristianismo, inclusive, de pessoas que vão para um deserto, vão para um monte, vão para uma caverna e ficar numa vida de contemplação e uma vida de encontrar com o sagrado, com a divindade, com o seu próprio eu, com o nirvana, sei lá, qualquer coisa assim. Né? Então, isso não é novidade, né, na história humana. Mas no cristianismo, esses homens, e depois nós vamos ter algumas mulheres também nesse sentido, mas esses homens estão dizendo, olha, a igreja abandonou aquele ideal, que era o ideal de Jesus Cristo, que era entregar-se para Deus e não buscar nada que não seja o próprio Deus. Essa era a questão. E isso incluía bens, os bens materiais. Então eles saíam, iam para uma caverna, iam debaixo de uma árvore, e ficavam lá, e esses homens começam a ser considerados santos. E aí vinha gente visitar esses homens, pedir um conselho, pedir uma oração, e de vez em quando alguém levava um favo de mel, levava um pedaço de pão para esses homens. E aí eles se alimentavam, tudo bem. Só que o que aconteceu? Começa a juntar gente com eles, que eles eram considerados santos. Então, uma coisa era alguém levar um copo de leite e o sujeito tomar aquele copo de leite, que foi o alimento dele naquele dia. No outro dia, alguém levava um pedaço de pão, no outro dia, um levava um mel, no outro dia, outro levava uma fruta, ou ele mesmo saía, ia lá, pegava uma fruta, ou pegava um peixe, se estivesse perto de algum rio e tal. A outra coisa é começar a ter gente, 10, 15, 20, 50 pessoas com ele. Não dava para pegar um pedaço de pão e tal. E aí é que entra esse outro aí, que é o Bento da Núrcia, ou da Nortia, como diriam lá, né, os italianos. O Bento criou a chamada regra beneditina. Ele cria o sistema monástico que nós conhecemos hoje, que é esse monasticismo comunitário, das pessoas que se juntam, mas que ainda fazem voto de obediência, voto de pobreza. O voto de pobreza ainda é feito. Os protestantes têm muito preconceito com o monasticismo católico e criticam muito a questão do voto de pobreza, né? Que pobreza, nada, né? Mas nós não entendemos uma coisa. A ordem religiosa até pode ser rica, pode ter bens e tal, mas os monges não têm bens, isso vale até hoje. Se o sujeito entra num mosteiro beneditino, ele se torna um beneditino, um augustiniano, ou um dominicano, ou um cisterciense, seja o que for, ele, pessoalmente, não tem bem nenhum mais. Ele não tem nada dele, mesmo que ele trabalhe, e isso é muito comum, tem muitos monges que são professores universitários, coisa assim, e recebe um salário, mas esse salário que ele recebe é da ordem, é da igreja, não é dele. Claro que eles têm um modo de se organizarem lá, de como que eles dividem as coisas. Mas, por exemplo, se ele precisa de um carro para se locomover, numa cidade que nem São Paulo, por exemplo, o carro não é dele, o carro é da ordem. Então, ele mesmo dele, ele não tem nada. Ele ou ela, né? Porque pode ser, isso vale também para as ordens monásticas femininas.
Então, o que eu quero enfatizar é que o surgimento do monasticismo tem a ver com uma reação a uma igreja que começa a ficar rica, poderosa, e que as pessoas diziam, olha, precisa de uma reforma. Precisa de uma reforma, né? Bom, mas, como só para dar uma, mais ou menos localizar no tempo e no espaço, o Bento da Núrcia, que criou a regra beneditina, é do século VI. Ele nasceu no século V, final do século V, mas a regra beneditina e o monasticismo comunitário foi criada, a regra foi escrita por Bento no ano 529, então já é do século VI. Então, para a gente localizar aí um pouco. Pois bem, como nem tudo são flores, o próprio monasticismo vai se tornar rico, poderoso, e, de acordo com muitas pessoas, o monasticismo também abandonou o ideal originário, né? Aqui a gente percebe, né, é uma abadia, a abadia de Cluny, né, como que era grande, rica, poderosa, e porque essa é uma foto recente, né? Eu tirei lá da Wikipedia. Mas o que eu quero destacar dessa abadia é o seguinte: no século X, que são os anos 900, foi criada essa abadia aí, a abadia de Cluny, com o ideal de reformar a igreja de novo. Por quê? Porque durante esse período que o monasticismo surgiu e o cristianismo foi crescendo, se desenvolvendo, o cristianismo foi se tornando hegemônico na Europa, rico, muito poderoso, tinha poder político, poder econômico, poder militar. Aqui um parêntese, gente, a igreja não teve poder militar, econômico, político, só porque os papas eram arrogantes e estavam buscando poder. A bem da verdade, as circunstâncias das chamadas invasões bárbaras e tudo que implica isso, levou muitas vezes o bispo de Roma e outros bispos de outras cidades vamos dizer assim, a assumir um poder que não era o deles. Por exemplo, quando Átila, o Huno, todo mundo já ouviu falar, tem filme e tal, né? Um dos bárbaros. Quando ele cercou Roma, ele estava para invadir Roma, início do século V. Mas o Átila acabou não invadindo Roma. Ele tinha todas as condições para fazer isso. Ele cercou Roma, o imperador já não morava mais em Roma, não tinha imperador. O imperador estava em Constantinopla, que depois se chamou Império Bizantino, aquele lado oriental. O Senado romano, cada um pegou a sua malinha, sumiu, porque eles eram os líderes políticos. Átila ia invadir. Sabe por que Átila não invadiu Roma? Porque o Papa, que não era Papa ainda, era o bispo de Roma, essa organização do papado vai demorar ainda para ser o que é hoje. Então, o bispo de Roma saiu de Roma, foi até o acampamento do Átila, conversou com Átila, negociou com Átila e impediu que Átila invadisse Roma. Bom, isso não impediu outras invasões posteriores, saques a Roma, mesmo que não tivesse uma invasão, uma derrota total, mas alguns saques e tal. E o que os bispos, isso aconteceu com o bispo de Roma, o bispo de Milão, vários bispos que quando, em períodos de guerra assim, o que eles fizeram? Eles usaram das propriedades da igreja para cuidar das pessoas, principalmente as pessoas empobrecidas,
que em período de guerra são as pessoas que mais sofrem. Então usou os bens da igreja para alimentar os famintos, para cuidar dos feridos e tudo mais. Então, o papado não surgiu assim como uma coisa para simplesmente dominar as pessoas. Uma circunstância histórica. Então, não foi assim necessariamente por maldade, por má fé, que o bispo vai se tornando importante com tanto poder político, econômico e até militar que teve. E que na Idade Média teve muito. A abadia de Cluny surgiu, a ordem cluniacense, como é chamada, surgiu justamente porque a igreja já tinha ficado muito poderosa. Os bispos se tornaram senhores feudais. Tinha bispo que era senhor feudal de territórios imensos. E a ordem cluniacense surgiu para dizer, olha, tem alguma coisa errada. E o erro começa dentro dos mosteiros. Então, a abadia de Cluny, e depois uma outra, que é a ordem cisterciense, que é uma ordem importante, está aí até hoje, um dos maiores teólogos e místicos da Idade Média, o Bernardo de Claraval, era da ordem cisterciense. Essas duas ordens vão desafiar a igreja para dizer, olha, a igreja abandonou aquilo que ela devia ser. Abandonou. E começa a surgir uma reforma a partir dos mosteiros. Dessas duas ordens, a cluniacense e a cisterciense. E essa reforma dos mosteiros vai provocar, no século seguinte, a chegada ao papado de um papa chamado, está em grego, em caracteres gregos ali, né? Mas é Gregório VII. Esse Gregório vem dessa reforma monástica, ele mesmo era um monge e chegou ao papado. Ele era um monge muito culto, muito capaz, conhecido pela piedade também, chamado Hildebrando. E por causa da capacidade intelectual dele, da piedade, o Hildebrando foi levado relativamente cedo para trabalhar junto a alguns papas. Então, antes mesmo dele ser papa, ele foi uma espécie de assessor de 5 outros papas. E quando ele chegou ao papado, ele conhecia muito bem a estrutura da igreja. E ele levou o desejo de reforma para a igreja. Então não estava só no monasticismo mais. Só para vocês terem uma ideia, como que simbolicamente ele fez isso. O Gregório, em vez de morar no palácio episcopal, lá no quarto do bispo e tal, o que ele fez? Ele mandou construir uma cela monástica ao lado do palácio, onde ele ficava. O que é uma cela monástica? É um lugar sem luxo. Até hoje, os conventos, os mosteiros, o local onde os monges dormem, teoricamente é para ser um lugar simples. Tem lá a caminha dele, uma mesinha, uma cadeira, uma estante com poucos livros, porque eles também não devem levar muita coisa, tem lá uma Bíblia, um ou outro livro que ele está lendo, e não é para ter luxo, não é para ter nada disso. E foi o que o Gregório fez, né? Então, simbolicamente dizendo, a igreja tem que voltar aos ideais. Aí o Gregório lutou para acabar, por exemplo, com a simonia. Ele comprou briga com um monte de bispos. Vocês sabem o que é simonia? Vocês se lembram do Simão, lá do Novo Testamento? Quando o apóstolo orou e as pessoas receberam o batismo com o Espírito Santo, o dom do Espírito Santo, e aí o Simão era um mágico. Aí o Simão viu isso que aconteceu, chegou para o apóstolo e falou, esse negócio aí, eu vou ganhar uma grana lascada com isso aí, né? Vocês lembram dessa história que tem lá em Atos? Aí o Simão chegou para o apóstolo e falou assim,
Por quanto que você me vende esse poder aí? Você me ensina a fazer isso aí. Daí que vem a palavra simonia, que é a negociação de benesses eclesiásticas. É a negociação de cargos eclesiásticos, a negociação que envolve a igreja. Isso existia muito naquela época. Hoje não existe, certo? Mas naquela época existia esse negócio de comprar e vender bênçãos e essas coisas, né? O Gregório lutou muito contra isso, se encrencou com um monte de bispo. Teve bispo tentando reunir concílio para destituir Gregório. Então, ele tentou reformar a igreja. Bom, aí nós já vamos começar a ouvir falar de pessoas que nós já ouvimos falar, né? Vamos falar de pessoas que nós já ouvimos falar. Por exemplo, Pedro Valdo. É um dos chamados, alguns entendem assim, como um dos pré-reformadores. Pedro Valdo era um sujeito muito rico. Essa escultura, a escultura dele é do século XIX, está lá no Memorial Lutero, na cidade de Worms. Mas o Pedro Valdo é da passagem do século XIII para o XIV. Era um comerciante muito rico e que compreendeu que a igreja tinha abandonado o ideal de simplicidade, de pobreza, e o Pedro Valdo começa a ler o Novo Testamento. Tem um pouco de folclore nessa história que a igreja proibia a leitura da Bíblia. Ela não proibia exatamente a leitura da Bíblia. Tanto é que Pedro Valdo leu o Novo Testamento. Pedro Valdo era leigo, não era sacerdote. E Pedro Valdo chega à conclusão que a igreja tinha abandonado os seus preceitos principais. E ele abandona as suas riquezas, ele só pega parte dos bens dele e dá para a família, fala: eu vou me dedicar a Cristo. E ele foi excomungado, por quê? Aí é que está a questão da leitura da Bíblia, né? Ler a Bíblia podia, o que não podia era interpretar, né? Aí, por quê? Porque a igreja tinha um clero, o clero é que dava a interpretação autorizada da Bíblia. E Pedro Valdo juntou gente lendo a Bíblia com ele. E aí ele acaba excomungado, e o grupo dele sai, vai morar lá nas montanhas, lá nos Alpes. E até hoje existe uma igreja, tanto na Itália como na França, existe em outros lugares também, que é a igreja valdense, né, que vem desta época, né, do século XIV. Além do Pedro Valdo, nós vamos ter um outro nome fundamental aí, que é o John Wycliffe, que aqui também, né, tem as referências a uma gravura feita por um quadro, né, feito por esse homem. Então veja que já é no século XIX, né, que foi pintado. O John Wycliffe era professor na Universidade de Oxford, e era um homem muito culto e um homem importante na cultura dele da época e na política, porque ele chegou a ser uma espécie de diplomata, de representante do rei inglês em missões diplomáticas no continente. E ele morreu como fiel à Igreja Católica. Mas ele tinha uma ideia de que a Bíblia deveria ser traduzida para a língua do povo. E essa outra gravura ali é uma gravura de um livro dos chamados Lollardos. Lollardos era um grupo lá na Inglaterra que, aceitando essas ideias do Wycliffe, começa a ler a Bíblia. E esses Lollardos viajavam pelas vilas, né? Nessa gravura, inclusive, quem aparece ali com o braço estendido assim é o próprio John Wycliffe, comandando esse pessoal que ia sair pelas pequenas cidades e vilas da Inglaterra para ler a Bíblia para o povo.
o John Wycliffe traduziu o Novo Testamento para o inglês. Por isso que tem uma associação de tradutores da Bíblia, né, que recebe o nome de Wycliffe, né, que inclusive tem no Brasil, né, esse grupo que faz um trabalho muito impressionante, dinâmico e importante de tradução da Bíblia. Tinha um sujeito que é o Hus, Johannes ou Jan Hus, que era lá professor na Universidade de Praga, a região que a gente conhece hoje como a República Tcheca, né? O Hus não era um teólogo tão criativo como o Wycliffe, mas ele foi o tradutor das obras do Wycliffe para a língua boêmia. Ele como professor universitário que era. E um outro teólogo, eu vou falar desse depois. O que eu quero falar desses dois aqui, do Wycliffe e do Hus, que é o seguinte: qual que era a ideia básica, ou as ideias básicas deles? Primeiro, a escritura acima de qualquer coisa. O Wycliffe, depois de morto, morreu de novo, porque ele foi condenado pela igreja, os ossos dele foram desenterrados e foram queimados, né, para garantir, né, porque queimar era matar alguém, queimado era matar um herege, né? Então os ossos dele foram queimados para garantir que ele fosse para o inferno, né? Ele devia estar pelo purgatório, né? Aí quando desenterraram os ossos e queimaram, aí foi para o inferno, né? Por quê? O Wycliffe dizia: a escritura é soberana, está acima de qualquer coisa, inclusive acima do poder do Papa e do poder do imperador. E aí o Papa não gostou dessa história, o imperador também não, porque eles achavam que estavam na posição que estavam porque Deus tinha colocado. Então não tinha nada acima deles. E não podia ser escritura também. Então, nós temos aí o nosso início, vamos dizer assim, de transformação na igreja. Mas uma outra coisa, eles davam ênfase na graça. A salvação é, acima de tudo, graça divina. Isso é uma coisa importante. E uma outra coisa, não que não seja importante, mas secundária nesse sentido, é a ideia da transubstanciação. A doutrina da transubstanciação. Depois eu até volto a falar nessa questão da presença de Cristo na Santa Ceia. Um outro reformador aí seria o Savonarola, que foi sacerdote na cidade de Florença, e Florença era uma cidade muito rica, poderosa, a cidade dos Médicis, os primeiros e grandes banqueiros do mundo. E ele pregou em Florença, lembrando, gente, que essas cidades italianas na época eram autônomas, tá? A Itália não existia. Na realidade, a Itália vai existir como Itália, do jeito que é hoje, basicamente no século XX. O Benito Mussolini assina o último acordo com o Vaticano e tal, e que delimita as coisas, né? Mas no século XIX, a partir do rei de Savoia, do conde de Savoia, a Itália vai se unificando. Então, a Itália tinha muitas repúblicas, que eram autônomas, né? E aí o Savonarola tentou reformar a cidade de Florença, mas uma cidade rica e poderosa, e o cara pregava quanto luxo e quanto a luxúria, né? Acabou, teve uma espécie de guerra civil, ele morreu. O que eu quero rapidamente agora só apontar é o seguinte: existem outros nomes que nem sempre na igreja se fala de pré-reformadores. Um deles é um inglês, o Thomas Bradwardine, que era um homem muito culto. Aqui está escrito em latim o título, mas não é difícil de entender ali, que ali em cima está escrito Geometria Especulativa.
Eu coloquei isso aí só para mostrar como que esse Bradwardine era um homem muito culto, professor universitário, mas ele era teólogo também. Se você prestar atenção aqui, ó, que está escrito em latim, mas que dá para a gente entender, porque a nossa língua vem do latim, né? Contra Pelagium. Pelágio é um teólogo lá dos primeiros séculos da igreja, e o Bradwardine escreveu, então, uma obra contra ele. E ali em cima, logo depois do nome, está dizendo que ele era um arcebispo, né? Arquiepiscope, o Bradwardine. E o que ele enfatizava? Também escritura e supremacia da graça. Um teólogo italiano chamado Gregório de Rimini também pregou, durante a vida dele, no século XIV, a supremacia da graça e a supremacia da escritura. Ele condenava qualquer ideia de boas obras para a salvação. Era um teólogo da igreja, era um sacerdote. Um outro teólogo é o Johannes Wessel, nascido na região que é dos Países Baixos, hoje, Holanda. Esse é Wessel, que falou contra as indulgências na época dele. Quando ele morreu, veja lá, 1489, Lutero era criança, quando ele morreu, bem criança. Lutero tinha uns 6 anos de idade, quando o Wessel morreu. Obviamente, Lutero não conheceu Wessel e não conviveu com Wessel como teólogo. Mas Lutero, em 1532, escreveu um livro. Escreveu um livro não. Editou, publicou as obras de Wessel, com o seguinte comentário: se eu, Lutero, não tivesse feito nada, a leitura das obras de Johannes Wessel reformaria a igreja. 1532. E é um nome que a gente não ouve falar, quase não ouve falar. Por que eu estou trazendo tudo isso? O ideal de reforma está muito presente na vida da igreja sempre. Agora há pouco, na hora de começar, né, o Christopher, na abertura, falou o que a reforma significa para nós hoje. Então a gente já vai pensando nisso, essa ideia de que isso é constante na vida da igreja. Agora eu faço uma pergunta: é só teólogo que tem nessa história? Não, não é só teólogo. No século XIV foi publicado esse livro aí, ó, que em português tem dezenas de edições, que é o Imitação de Cristo. Quem escreveu isso foi um sujeito chamado Tomás de Kempis, ou Tomás a Kempis, como está escrito ali no frontispício daquela edição, né? Imitação de Cristo. E o que essa obra dizia? Olha, temos que imitar Cristo. E Cristo foi nu para a cruz. E nós devemos seguir Jesus Cristo. E aí essa expressão que era usada no século XIV, nos seguir o Cristo nu. E isso foi usado por algumas, para encerrar essa parte, por alguns grupos, porque eu citei vários nomes, mas não quer dizer que foram só pessoas famosas e professores universitários. Nós temos muita gente que desejava viver a vida piedosa, viver a vida cristã correta. E esse livro, Imitação de Cristo, é um livro fundamental para as ordens mendicantes, quando surgiu Francisco de Assis, por exemplo, e para o surgimento da chamada devotio moderna, a devoção moderna. A devoção moderna que é muito importante para o que hoje nós entendemos como experiência com Cristo. Muito do que nós falamos hoje, do que é ser cristão e de ter comunhão com Deus, comunhão com Jesus Cristo, ter experiência com Cristo, novo nascimento, não foi invenção do Martinho Lutero. Já tem antes disso. E nesse livro, Imitação de Cristo, e nessa devoção moderna, isso estava presente.
E grupos como Begardos e Beguinas, que eram pessoas que se reuniam para ler a Bíblia, orar juntos, como os Irmãos da Vida Comum, que eram pessoas que não eram monges, não eram nobres, não eram do clero, eram pessoas, eram cristãos do povo, mas que estavam interessadas em fazer a vontade de Deus e ter experiência com um Deus que está presente na vida. Então, o desejo da reforma é uma constante na vida da igreja. Eu já estou sendo assim, muito vivificado de pensar, eu não sei você, acho que cada um talvez tenha um impacto especial, mas algo que está me chamando muita atenção é de pensar na nossa ligação. A gente faz parte dessa linha histórica. E como ele está mostrando quem é evangélico, que às vezes pensa, a nossa linhagem, a nossa história começa com Lutero. Não, começa muito antes, e isso porque a gente não foi para o Antigo Testamento, né? Para começar antes disso, né? Que Hebreus 11, por exemplo, vai falar dos heróis da fé durante todo o tempo anterior. Então, não é uma coisa maravilhosa você sentir, eu faço parte, eu estou nessa linhagem, pessoas nessa época que tinham uma situação opressora, uma situação que estava desviando a igreja daquilo que deveria ser. Tinha pessoas, sempre teve pessoas que queriam a verdade. E, como sempre falam, né, qualquer semelhança com os tempos atuais é mera coincidência, né? Que a gente começa a ver quanto que a gente está vivendo a mesma situação. A igreja evangélica, a igreja pentecostal, a igreja renovada está fazendo as mesmas coisas, e isso não para a gente ficar contra a igreja, mas para a gente entender que precisa de reforma. A igreja sempre se reformando.